Olá, começa agora o Segue o Curso. Esse é um espaço onde você conhece mais sobre os cursos que são oferecidos aqui na UFMA, em um bate-papo com professores, estudantes e também com profissionais renomados. É agora, o Segue o Curso já está no ar. Na edição de hoje, vamos falar do curso de Relações Públicas e, para esse bate-papo, nós convidamos a professora Luciana Jerônimo, que é professora do curso de Relações Públicas aqui da UFMA. Nós também convidamos a Beatriz Cardoso, que é profissional formada em Relações Públicas pela UFMA, e o João Pedro Mendes, que é estudante do curso de Relações Públicas. Sejam todos bem-vindos à TV UFMA. Obrigado. Obrigado. Eu gostaria de começar chamando uma reportagem sobre esse curso. Vamos acompanhar. A habilitação em Relações Públicas é ofertada no curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão, com o objetivo de formar profissionais habilitados a desenvolver estratégias de comunicação que gerenciem a imagem, a identidade e reputação das organizações contemporâneas. Criado há 53 anos, atualmente, o curso tem duração mínima de 8 semestres letivos e as aulas ocorrem no período da tarde. Durante a graduação, o aluno aprende a dominar conhecimentos técnicos, sociais e humanos para atuar nos setores público e privado, sempre com foco na comunicação integrada entre diferentes públicos. Professora, nós vimos aí na reportagem sobre esse curso de Relações Públicas, né? Para quem está assistindo a gente e não sabe, não conhece muito sobre o curso, o que é que esse curso oferece e o que é que ele diferencia em relação aos demais cursos da área da comunicação? Olha, relações públicas, hoje a gente compreende ele como o curso que vai trabalhar o processo de gestão da comunicação, seja a gestão interna ou externa de qualquer organização, seja ela pública, privada ou terceiro setor, né? Então, basicamente é isso. A gente não pode conceituar de uma forma muito complexa para as pessoas não entenderem o que é relações públicas. Então, basicamente, a gestão da comunicação interna e externa dessas organizações. Nós recebemos aqui a Beatriz, que é formada aqui na UFMA. É difícil fazer esse trabalho? Olha, quando a gente entra no curso, às vezes nem a gente sabe o que de fato. Eu entrei no curso sem saber exatamente o que eu ia fazer. E ao longo do curso eu fui entendendo e me apaixonando por essa área. Não é difícil fazer. Quando você realiza bem o curso, aproveita todos os espaços, né? A extensão e o ensino da universidade, a pesquisa, você se aperfeiçoa e está pronto para o mercado de trabalho. O curso da UFMA é nota 5, né? Pelo MEC. Então, Duas vezes. Então, a gente tem profissionais extremamente qualificados saindo da UFMA, do curso de Relações Públicas, e entrando no mercado de trabalho. E um desses profissionais que daqui a pouquinho vai estar no mercado é o João Pedro Mendes, está no 5º período. Antes da gravação eu falei assim, tá se formando? A professora falou, não, ainda tem muito pela frente, né? João, conta pra gente o que foi que lhe atraiu a cursar RP. Eu sempre tive um interesse pela área de comunicação desde quando surgiu esse assunto de vestibular, de fazer MEI naquela telescola e tal. E aí eu fui pesquisando os cursos que tinham na UFMA e acabei, por algum acaso, encontrando o RP lá no site da UFMA. E aí fui pensando sobre o curso, sabia que era de comunicação, mas a gente tinha muita noção do que era mais ou menos. Resolvi passar, como ela falou, entrei no curso, e aí quando eu entrei, de fato, eu fui entendendo que é RP. E cada semestre que passa, eu digo que eu conheço uma coisa que eu não sabia de RP e vou me encontrando e gostando do curso. Isso é muito legal, professor, esse exemplo, porque as pessoas chegam no curso, não conhecem, sabe, às vezes o básico, às vezes coloca como segunda opção, não tinha, eu queria fazer curso tal, acabei colocando como segunda opção e acabei indo para essa área e chega aqui e se apaixona pelo curso, né? Sim. É muito amplo, né? Inclusive, explica pra gente, para quem está assistindo, o que esse curso ele oferece na grade curricular, sobre quantos períodos, é pela tarde, e o que de fato o aluno ele tem aqui nesse curso? Olha, o curso de Relações Públicas, ele é ofertado no período vespertino, mas a gente tem disciplinas que se estendem à noite, até às 7h20 da noite, isso é muito comum no curso de comunicação. E Relações Públicas, ele vai até o 8º período, ele tem uma carga horária que se ampliou muito do currículo de 2007 para cá, ele tem um currículo muito mais denso e mais complexo.
E a gente tenta trabalhar duas coisas. Primeiro, trabalhar a parte teórica com a pesquisa, né? Que, claro, você olha para a parte acadêmica, mas você trabalha muitas disciplinas laboratoriais, que são as simulações das práticas do mercado de trabalho, né? A gente precisa ter no curso esse equilíbrio, até para dar possibilidades para diferentes habilidades, né? Então, o curso de Relações Públicas hoje, por exemplo, ele tem se atualizado muito em relação à comunicação, não só das redes sociais, né, mas aprendendo a trabalhar muito com a inteligência artificial generativa, que é uma das coisas, a Big Data, que também faz parte do mundo, né, mas sem perder uma coisa que vai ficar cada vez mais raro, a comunicação face a face, a comunicação interativa com as pessoas. A gente percebe que muito se olha para a inteligência artificial e o que está ficando mais caro e mais raro é a relação com a comunicação humana. É a interação com o ser humano propriamente, assim, no dia a dia, né? Então, enquanto massificamente a gente pode ver um trabalho voltado mais para essa área de redes sociais e tecnologia, mas a gente tem visto as organizações pedindo um retorno, né, à relação com o ser humano, tanto no ambiente interno, principalmente, quanto no ambiente externo, de forma um pouco mais segmentada. Você percebe isso também, hoje no mercado, que de fato falta isso, falta essa proximidade, digamos assim, essa empatia, esse trato, né, que o profissional de RP tem? Então, eu fui para uma área que é diretamente voltada para essa relação, que é a área de eventos. Então, desde o segundo período dentro do curso, eu já trabalhava nessa área de eventos. Fui estagiária do cerimonial da universidade, que é onde estou hoje, como coordenadora. E na época, desde a pandemia, trabalho mais ainda nessas relações humanas, cada vez mais próximas. Tanto na empresa de piquenique, que eu criei logo depois da pandemia, por conta disso, as pessoas tinham essa necessidade. Tecnologia na época da pandemia estava aí nos conectando com todo mundo, mas as pessoas sentiam falta de estar juntas, de fazer festas, de fazer eventos, de comemorar coisas, né? E aí a gente teve essa ideia de criar uma empresa onde as pessoas pudessem voltar a se reunir de forma segura. Então, o Piquenique, que era uma empresa que não existia no Maranhão, nós somos a primeira, trabalhamos toda a questão de eventos e a segurança para manter essas relações humanas, né, tão necessárias nessa época, e aí a gente levou as pessoas para esse momento. E também trabalho com uma produção cultural, levo crianças ao teatro, levo escolas ao teatro, promovendo cada vez mais essa experiência do teatro, de trazer os alunos para vivenciar isso que vem se perdendo ao longo dos tempos, mas que a relação é muito próxima, tem que ser, é muito humana. Então, apesar das tecnologias, da inteligência artificial estar cada vez mais facilitando o nosso dia a dia, nos aproximando do mundo inteiro, existe muito dentro do nosso trabalho, dentro da nossa profissão, essa prática do corpo a corpo. E é uma área que vocês tocaram, que as pessoas falam muito, a tecnologia vai substituir alguns empregos, mas é inimaginável isso, né? Porque o profissional de RP ele tem todo esse trato, né? Não vai substituir como a gente imagina, né? A IA está substituindo nas atividades repetitivas, então a gente tem que ter um olhar também para isso. Mas tudo que a gente tem em termos de criatividade, em termos de raciocínio lógico, isso que é próprio do ser humano, ela não vai substituir, ela não tem como substituir. Aí imaginemos que a inteligência artificial já tenha projetos sofisticadíssimos, e deve ter, principalmente na área militar. Com certeza tem. Mas isso vai se popularizar? Essa é uma questão que não está respondida e não se sabe se vai se popularizar neste nível. Então, a gente não pode achar que a inteligência artificial vai nos substituir. Isso não tem muita lógica e não tem também muitos indícios concretos disso, né? Há muita suposição disso e daquilo, mas a inteligência artificial hoje, ela nos ajuda a ganhar tempo e a diminuir o custo orçamentário dos projetos. Está entendendo? Ajuda também a fazer um monitoramento de ações. Isso é muito bom, mas isso não substitui o ser humano.
Isso que a gente pretende sempre colocar para os nossos alunos. E a gente prova de vez em quando, com atividades empíricas, como isso acontece. Assim como a gente estava conversando sobre as auditorias, aí ela pode ajudar muito todo o processo de contagem, de análises, mas o profissional não vai deixar de existir ali para fazer a análise empírica, né? Como a professora Luciana falou. A gente precisa existir nesse processo para organizar tudo isso, para poder usar essa inteligência artificial a nosso favor, a favor da profissão. Ainda tem um detalhe sobre inteligência artificial, você tem que checá-la. Mesmo ela entregando alguns dados, a quantidade de gap que tem nos dados que ela nos entrega é uma coisa assustadora, né? Principalmente quando se trata de elementos quantitativos. Outra coisa, se você não controla muito bem essa ferramenta, ela te dá um resultado falso, distante, ficcional demais. Então você tem que saber trabalhar com ela. João, a gente falou um pouquinho com você no começo, você está no 5º período. Conta pra gente da sua vivência aqui na UFMA. Onde é que você começou a perceber ter seus primeiros passos e ver que de fato você estava ali naquele caminho como profissional já se formando? Então, no primeiro período, o segundo ali, foi bem focado na parte da teoria da comunicação, de entender como acontecer esse processo comunicacional, a circulação de mensagens e tal. Tudo isso a gente teve no começo de teoria, mas a partir do terceiro período, segundo período, começou a ter coisas mais práticas que envolviam as relações públicas. E aí a professora falando agora sobre essa questão da prática, da teoria, e eu pensando aqui, é muito interessante que a gente tem cadeiras como a da professora que ela ministra para minha turma, que é de opinião pública, que é teoria da opinião pública. Então, assim, a gente tem uma parte muito densa de teoria, de entender de fato, de ler livro, de discutir em sala de aula, de ter essa parte teórica, de revisar textos. E também, ao mesmo tempo, a gente tem outras disciplinas práticas. Então, assim, eu tive a oportunidade no semestre retrasado de fazer um trabalho de planejamento, com planejamento, que foi um trabalho com uma organização. Então, assim, a gente saiu da universidade, foi para a organização, só os alunos desenvolver o trabalho do zero, ir lá, fazer auditoria, fazer pesquisa, elaborar projeto, falar com o gestor. Então, assim, é muito interessante como a gente tem essa parte na sala de aula de entender como faz isso, mas não se limita somente à universidade. A gente também tem esse momento de ir na prática e as organizações, entender como é que é. Porque na teoria é uma coisa, a gente sabe quando vai para a prática, a gente vê ali vários furos, várias coisas, a gente vê, professor, e agora o que eu faço? E agora como é que eu vou resolver isso daqui? Como é que eu falo com o gestor da organização que isso aqui está errado? Como é que eu tenho esse diálogo? Como é que eu faço para descobrir tal coisa? Então, assim, é muito interessante esse paralelo entre a teoria e a prática na formação do FUSO. E isso não se manteve só nesse período. Também eu estou no 5º período agora, tem outra disciplina também que envolve prática de eventos. Tem a disciplina de revista também que envolve Produção de conteúdo. Que, enfim, é um curso que eu acho muito bacana, essa parte de ter a prática. A gente está fazendo aqui na universidade, levando resultados do que a gente está estudando na sala de aula. Isso é muito legal, né, professor? O aluno, ele chega aqui na sala de aula, né? Ele não tem só a parte teórica, você coloca o bebê em campo, né? Sim, colocamos ele em campo. Mesmo nas disciplinas teóricas, a análise que faz das questões teóricas são ilustrativas com questões que estão no cotidiano. Isso é muito importante, porque a parte teórica não pode estar separada do cotidiano, né? Então a gente tem esse cuidado. Mas além disso, eles também estão em grupos de pesquisa. Tem grupos de pesquisa que são muito focados em melhoria do mercado de trabalho. Eu tenho um grupo de pesquisa, eu tenho um projeto de pesquisa com 4 alunos de RP, por exemplo, que eles estão pesquisando empiricamente a inovação nas agências de comunicação. A gente está em período de pré-teste com essas agências, a gente vai ampliar essa pesquisa em inovação de processos, inovação de produtos, inovação de serviços. Como é que essas agências estão trabalhando com inovação? Esse é o nosso foco. Então, a gente tenta aliar a pesquisa a um conhecimento novo, a um conhecimento que possa melhorar o cotidiano do mercado de trabalho, porque senão não faz sentido, tá? Então, tem pesquisa, tem extensão, nós temos uma carga de extensão agora maravilhosa, tá? Que há uma curricularização da extensão dentro das disciplinas. Então, as disciplinas laboratoriais, elas não são só
para ser laboratorial, eles têm que também trazer um conteúdo de comunicação para a comunidade e tem que trabalhar para esta comunidade. Então, isso vai fechando todos os pontos, né? Pesquisa, ensino e extensão. E eu reforço essa prática do curso, ela é muito importante quando a gente vai para o mercado de trabalho, porque a gente está, por exemplo, essa disciplina que o João citou, ele vai dentro de uma organização, ele conhece aqueles profissionais, são os profissionais que daqui a poucos anos ele vai estar lá, então ele já tem esse contato, já tem essa experiência, essa prática, ela nos prepara para quando a gente termina a faculdade, não chegar e dizer assim, agora o que eu faço? A gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer, e aí é o momento de dizer, eu gosto mais dessa área, eu gosto mais daquela área, e se jogar, e tem mercado. É uma coisa que eu vinha pensando quando estava vindo para cá, exatamente isso. Eu vi no primeiro período de uma das professoras, numa disciplina de teoria, estava todo mundo ali querendo entender o que era relações públicas, onde que a gente ia trabalhar, se a gente ia ganhar dinheiro, se não ia. E ela disse assim, antes do final do curso, todos vocês estarão trabalhando. E isso deu um alívio, assim, pra gente. E aí, quando chegou no final do curso, eu não esqueço, que a gente chegou para ela e disse assim, de fato, nós já estamos todos, a nossa turma na época, isso quando já estava todo mundo no mercado de trabalho, ou pelo menos já tinha tido uma experiência e já estava encaminhado para alguma coisa. Perfeito. Tá bem legal o seu bate-papo, mas agora nós vamos para um rápido intervalo, que já a gente volta. Segue o curso de volta e aqui para falarmos sobre o curso de Relações Públicas, nós recebemos aqui na TV UFMA a Luciana Jerônimo, que é professora do curso de Relações Públicas aqui da UFMA, a Beatriz Cardoso, que é profissional formada em Relações Públicas aqui também pela UFMA, e o João Pedro Mendes, que está no 5º período do curso de Relações Públicas. Bom, nesse bloco agora nós vamos falar sobre o mercado de trabalho. É o Me Formei e Agora. Professora, no caso desse curso, quando o aluno está se formando, quais são os caminhos que ele tem para seguir no mercado de trabalho? Olha, ele pode já estar, né, dentro do mercado de trabalho no Maranhão, em São Luís especificamente, mas além disso, a gente recomenda que ele tente se inserir ou tente experimentar o mercado de trabalho além do Maranhão, no Nordeste, Norte, por região, depois transitar nacionalmente até internacionalmente. A gente tem esses formatos. Por exemplo, nós temos alunos, ex-alunos, que foram estagiar em Portugal, foram estagiar na Ilha da Madeira, foram estagiar em outras regiões do mundo, né, para poder entender a distinção entre fazer comunicação no Brasil e fazer comunicação em outras culturas, né. Mas nós temos também muitos alunos que seguem para outros estados. Uma coisa que eu pelo menos recomendo para eles, né, segundo período comecem a fazer o planejamento profissional de vocês, para não perder tempo. Planeje o passo de vocês aqui dentro, mas o passo lá fora. Não deixem para estagiar no último período, que não vale a pena, é bom estagiar logo no início mesmo, para ter contato com a realidade, porque a realidade te ensina muito, né. E uma outra coisa, que a gente de vez em quando também a gente recomenda, além do trabalho da extensão, laboratorial e todos os projetos de pesquisa, mas pegue umas férias de vocês e peguem um estágio fora daqui, sabe? Porque é uma experiência ímpar, singular para o aluno. Quando ele volta para as disciplinas, eles voltam com uma outra perspectiva. É outro mundo também, né? Sim, isso é muito importante. Ainda mais que eles têm condições, energia bastante para isso, então façam, né. Beatriz, você está no mercado já, né, está atuando. Conta pra gente como é que foram os seus primeiros passos, onde é que você se viu e parou: "Nossa, eu já sou de fato uma profissional de RP"? No segundo período eu comecei a trabalhar, a estagiar no cerimonial da universidade, e no quarto período eu já estava com a carteira assinada, Legal. trabalhando numa empresa de monitoramento de mídia. Então eu precisei equilibrar, foi aquela realidade, eu não fui só aluna durante o curso todo, eu precisei equilibrar, o curso e a vida profissional e o mercado de trabalho. Então, desde o quarto período eu já trabalhava
na área de comunicação. Então, isso me mostrou mais ainda como o mercado é vasto. Eu trabalhava numa empresa de monitoramento de mídia, e aí depois eu continuei, né, já estagiava, mas continuei trabalhando com eventos. E o mercado de eventos, ele é gigante. Então, eu trabalhava com os eventos acadêmicos aqui da universidade, depois fui para os eventos sociais, depois agora trabalho com eventos culturais. Então, quando a gente trabalha essa gestão, quando a gente tem essa experiência de planejamento, de organização, de avaliação, a própria pesquisa para saber como que aquela organização vai transformar, vai melhorar, vai mudar, quando a gente está preparado para todos esses segmentos, a gente se encaixa em muitos, muitos, muitos espaços no mercado de trabalho que dentro do curso, às vezes a gente nem tem noção. E aí, a partir do momento que a gente sai da universidade, às vezes nem sai, tem colegas da minha época que ainda no curso já trabalhavam com relacionamento com a comunidade, nessas empresas grandes, empresas do Brasil e, como a professora falou, fora do país, que precisam trabalhar relacionamento com a comunidade, relacionamento interno, relacionamento externo, enfim. Todas essas questões de gestão e de relacionamento, relações públicas pode se encaixar. João, você está agora aqui do período. O que você pensa em seguir no mercado de trabalho? Qual é a sua área? Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar, não especificamente na área de relações públicas, mas num cargo administrativo que envolvia boa parte dos conhecimentos de RP que a gente tem, mas dessa parte administrativa, de gestão, de organização. E eu acabei utilizando muito isso, mas agora, recentemente, eu tô tendo essa experiência de fazer os eventos do período, e eu descobri o que eu gosto muito de fazer, que é evento. Eu já organizei um outro evento no passado, mas assim, agora tá sendo uma outra experiência, tá sendo uma coisa mais séria, mais profissional. E eu descobri que eu acho que o que eu gosto de fato é eventos, e eu pretendo me manejar para esse caminho do lado dos eventos. Seja redes sociais ou culturais. Os culturais são os mais interessantes para mim. Me tira uma dúvida, como é que é organizar o evento? Porque quando você está no evento, você não imagina isso, né? Você não imagina o trabalho. Você quer de fato aproveitar, né, aquele momento. Como é que é organizar o evento? Eu compartilho com vocês. Para os três quiserem responder, mas queria conversar com vocês. Sim. Primeiro a gente tem que fazer um brief inicial, né? Entender qual vai ser a proposta do evento, né? O objetivo ele pode ser institucional, ele pode ser social, ele pode ser cultural, enfim, tem uma gama de tipos de eventos. E aí, primeiro a gente deve definir qual é o tipo de evento que a gente vai estar realizando. Depois disso, a gente vai ter que entender qual é o nosso objetivo desse evento, né? Porque o evento, ele é uma ferramenta comunicacional que a relação pública usa para alcançar algum objetivo na organização. Então, a gente tem que entender qual vai ser a demanda que a gente vai atender com esse evento. Depois de compreender qual vai ser a demanda, a gente começa a organizar o evento de fato. Aí parte para a parte de planejamento. Tem que fazer um planejamento, vai entender programação, recursos, orçamento, gerenciar atividades, definir como público, e esse público é o público-alvo e também o público estimado, que influencia dos fatores. Também tem que definir o que cada um vai fazer nesse planejamento de eventos, porque, enfim, tem que divulgar, tem que orçar, tem que organizar em relação aos convidados, equipe, enfim, são duas atividades para fazer um evento que a gente pensa que é só, enfim, pensar e sei lá, fazer, mas ele envolve todo um trabalho por trás, um bom tempo ali até o evento. E ainda tem o pós-evento. Beatriz estava só sorrindo. Ele está aprovado, professora? Está certinho? É isso. Embora eu não seja especialista em eventos e gestão de evento, que é a professora Nilma Lima, ela que é a grande especialista nessa área, mas ele está indo bem. A Beatriz estava só concordando aqui, dando uma colinha para ele. É isso, porque na prática, e tudo isso que ele falou vai ao longo dependendo da demanda do evento, ao longo de meses. Por exemplo, nós, na Tudo Pronto Produções, nós trabalhamos com 6.000 alunos numa temporada. Então, são 25 escolas, a gente tem todo um planejamento de tudo que ele falou. Eu estava vendo ali a teoria do que eu faço no meu dia a dia na prática, né? Então, que essa teoria, ela já começa a fazer parte da gente. Então, a gente não pensa assim, agora eu vou fazer o planejamento, agora eu vou ver com a equipe.
vai fluindo e a gente vai pegando o ritmo, a prática e vai se tornando comum pensar em todas essas etapas, né? Mas de fato tem tudo isso que ele falou e como a professora falou, me lembrou, o pós-evento, que é extremamente importante para saber, como ele falou, se o evento alcançou o objetivo, né, que ele tinha desde o começo. E só para acrescentar nesse conteúdo todo, por exemplo, no evento você vai ter que fazer as mensurações todas e depois a avaliação do evento. Mensuração é quantitativa, né? E a avaliação é a tua crítica em cima de todos os números que você alcançou ali. Ah, então tem o pós-evento que não é fácil também. E o evento é bonito, né? A gente gosta do cigarro, dessa Ai, beleza, a estética, o evento acontecendo, as pessoas participando, gostando, sorrindo, as imagens, a gente vai para a área mais do marketing, do visual. Então, tudo isso, quando a professora Luciana falou que nós fazemos a gestão, desde o planejamento até a avaliação, passando pela comunicação do evento, tudo que vai realizar aquilo ali, a gente pensa, planeja, executa e avalia. Agora, além desse trabalho de evento, também tem o trabalho da pesquisa, né, que vocês falaram. sim, sim. Explica para quem está assistindo a gente como é que funciona essa pesquisa e por que ela é tão importante. Olha, você, para planejar qualquer ação em comunicação, você tem que partir de um cenário concreto, né? Esse cenário concreto, ele já pode estar no formato de relatório com todos os dados, ou pode não ter nada. A partir daí, você tem que começar a fazer pesquisa, né? Você pode fazer pesquisa de opinião para saber qual é a percepção das pessoas sobre a organização. Você pode fazer uma pesquisa de grupo focal para saber qual é o sentimento das pessoas por aquela organização, tá? Que a questão emocional tem um impacto muito grande na comunicação. Você pode fazer apenas uma pesquisa quantitativa, um survey, que é uma pesquisa rápida, para apenas fazer um diagnóstico de um ponto que você precisa ser revelado daquela organização. Então, tu tem uma gama de pesquisas para você começar a iniciar o teu trabalho, se você já não tiver uma pronta. Ou seja, o empresário ele pode contratar um profissional de RP para identificar um problema na empresa. Sim, um problema ou uma oportunidade de melhorar o negócio dele. Também tem isso, tá? E tem uma coisa, assim, que eu estava até vendo os números das pesquisas econômicas, o que é mais caro hoje para o empresário é um bem intangível chamado relacionamento. É o que está mais caro para ele hoje, tá? Dentre todos os bens tangíveis e intangíveis de uma organização, é o relacionamento que está custando mais caro para ele. Então, relações públicas é um especialista nesse bem intangível, que é o mais difícil também de trabalhar. Então, por isso a supervalorização das relações públicas no mercado de trabalho no Brasil e também fora do Brasil. Agora, professora, rapidamente a gente está falando muito em relação ao mercado de trabalho, só que existe um ponto muito importante que é a qualificação, né? O profissional tem que estar bem qualificado, ele tem que estar preparado, claro, tem que ter os contatos, né, na área, mas por que é tão importante que esse profissional se busca a qualificação, ou um mestrado, uma graduação? Como é que funciona esse segmento desse curso? São vários tipos de qualificação que a gente tem, né? É ofertado no mundo para o profissional de relações públicas. Tu tem um MBA, que ele é focado num ponto de um problema organizacional. Você tem as especializações também. Você tem, por exemplo, você tem um mestrado acadêmico. O mestrado acadêmico, o foco dele é para pesquisa científica, tá? Então, ele vai gerar, sim, um profissional, mas não o profissional do mercado tradicional, mas o profissional pesquisador, tá? Você tem ele também voltado, esse mesmo mestrado acadêmico te qualifica para ser professor também. Você tem um mestrado profissional que qualifica todo mundo, mas qualifica principalmente para o mercado de trabalho, porque o mestrado profissional exige que saia do mestrado um produto para resolver um problema real de um empresário, de uma empresa, de uma situação ambiental. Você também percebe isso, Tá? a necessidade de um profissional cada vez mais qualificado no mercado? Isso, e a gente consegue perceber a diversidade dessas qualificações no país inteiro, né? E fora. Então, tem muitos alunos que saíram da universidade, estão fazendo esses cursos, estão fora do país tendo essa experiência e trazendo, porque essas pesquisas, como a professora falou, essas pesquisas que são feitas, elas vão nos trazer para o mercado de trabalho mais
mais conhecimento, mais experiência, mais prática, né, para a gente poder exercer a profissão e se aprofundar em cada vez em áreas maiores. João, você pensa já em ver alguma qualificação no futuro, assim, após assim que você se formar, como é que você se observa daqui a uns 10 anos, 5 anos, pós-formação aqui no... Isso aí já é um assunto de todo almoço com a minha família. O que tu pretende fazer depois de terminar? Qual mestrado? Para onde tu vai querer ir? Enfim, como a professora falou, acho que é realmente muito importante que o profissional de comunicação e de relações públicas também, ele tem essa constante atualização, porque a comunicação como um todo e a relação pública também é uma área que é muito fluida. Então, assim, é um constante movimento. A gente está aqui, uma hora é uma dinâmica, em pouco tempo depois a dinâmica se muda novamente e muda, e enfim. Como ela falou também das IAs no bloco passado, Sim. por exemplo, as IAs elas chegaram recentemente, a IA generativa chegou recentemente no mercado, e é uma coisa que envolve diretamente a comunicação. Então, acho que isso evidencia como é que é importante que o profissional de RB ele saiba utilizar e conhecer as ferramentas disponíveis para que ele esteja sempre ali se atualizando e conseguindo se manter na dinâmica de mercado de comunicação, que é uma dinâmica que é muito rápida, muito movimento. Assim, a gente está aqui, uma semana é uma dinâmica de conteúdo, uma dinâmica de relacionamento que se cria, que em meses depois já é uma outra dinâmica. Então, o profissional tem que saber identificar essas alterações e ir se aperfeiçoando, se graduando esses conhecimentos a mais que vão aparecendo. O próprio curso, né, professora, deu uma Tem que ser uma virada. modificação. Então, quando eu estava saindo do curso em 2021, 2022, a grade curricular já tinha mudado quase que completo 50%, eu acho que já tinha mudado em relação a novas disciplinas. E já sofreu novamente alteração. Novamente, né? Novamente, agora, recentemente. Isso, então assim, o curso está se atualizando, Se se cada vez adaptando mais. ao mercado, se adaptando a tudo isso que vem acontecendo no mundo, e os profissionais precisam estar engajados. E aí, depois que a gente sai da graduação, o que a gente tem são essas, né, essas especializações, mestrado, doutorado, enfim, que vão nos trazer cada vez mais oportunidade de aprender e de nos adaptar às realidades, à realidade, né? Perfeito. A gente volta já para responder algumas dúvidas de estudantes desse curso. É um instante só. Já voltamos com o nosso último bloco e aqui para falarmos sobre o curso de Relações Públicas, nós recebemos aqui na TV UFMA a Luciana Jerônimo, que é professora do curso de Relações Públicas aqui da UFMA, a Beatriz Cardoso, que é profissional formada em RP aqui pela UFMA, e o João Pedro Mendes, que é estudante do curso de Relações Públicas. Eu começo esse bloco com alguns vídeos que recebemos de dúvidas de estudantes desse curso. Vamos acompanhar. Olá, meu nome é Verônica, eu sou estudante de Relações Públicas do 6º período e eu tenho muita dúvida acerca da empresa Júnior, desse processo de inserção dos estudantes no mercado de trabalho. Obrigado, Verônica, pela sua participação. Tentamos estabelecer uma empresa júnior no curso de comunicação, que passou ali por alunos de relações públicas, jornalismo, rádio e TV. É uma empresa que funcionou em um determinado momento, mas que, como existe essa mobilidade, alunos que se formam e saem, alunos que entram, para reaver a empresa, a gente não consegue mantê-la no mercado, porque tem clientes, tem que fazer o atendimento dos clientes, mas acaba que alunos saem, alunos entram no curso e a gente não consegue. Mas fica aí a sugestão, né, para que o curso possa reaver essa empresa júnior, para que os estudantes possam ter essa possibilidade, essa experiência de atender casos reais ainda dentro da universidade. Perfeito, dúvida respondida, mas tem mais um vídeo. Vamos acompanhar. Meu nome é Safira, eu sou estudante de Comunicação Social e Relações Públicas, estou no 6º período e eu tenho uma dúvida. Eu queria saber quais são os grupos de pesquisa, né, dentro de Comunicação Social, RP, que estão atuando dentro da instituição. Obrigado, Safira, muito sucesso na sua carreira. E aí, professora? Bom, Safira, a gente tem vários grupos de pesquisa no curso, mas em relações públicas existem 2 específicos. Existe o GECOM, né, que é o Grupo de Comunicação Organizacional e Mídia.
Ele é um dos grupos, ele é o grupo mais antigo que existe no curso de comunicação, é do ano de 2000 e continua em funcionamento. Claro que a gente vai alterando as temáticas, linhas de pesquisa, mas ele trabalha principalmente com comunicação organizacional, que é a comunicação que dá todo o suporte para relações públicas, né? O coordenador principal é o Ferreira Júnior e a vice-coordenadora sou eu. Nós temos professores como a professora Gabriela, que é a chefe de departamento, que também tem projeto de pesquisa com a gente. Todos nós trabalhamos muito com foco em inovação em organizações, principalmente voltado para relações públicas que empreendem e que trabalham com o processo de inovação. O outro grupo de pesquisa, que ele é mais recente, é o grupo de pesquisa coordenado pelo professor Pablo Monteiro. Ele trabalha com pesquisa de consumo, tá? Ele é o grupo mais recente que é da área de relações públicas. Existem outros que são interdisciplinares, mas não são próprios de relações públicas. Só esses dois que se enquadram realmente na área de relações públicas. Perfeito, dúvida respondida. Vocês perceberam que o João tá caladinho neste bloco, né? Porque agora também é a vez dele de fazer uma pergunta. Qual a sua dúvida, João? Então, ela me disse que empreendia e é formada DRP. Eu queria saber como é que é empreender usando a experiência que o curso trouxe para si. Desde quando eu estava no curso, eu comecei a trabalhar com dos eventos da universidade, depois os eventos sociais, e desde então eu comecei a pegar a prática. Nesse momento de empreender, a gente tem que ter a prática, e depois eu acredito que tem que ter coragem, porque empreender não é fácil, Exato. mas a gente precisa enfrentar o mercado, ir para o mercado e colocar a nossa experiência, trazer a teoria. Tu viu que tudo que tu foi falando da teoria, eu fui dizendo exatamente isso, e aí a gente vai com coragem, unindo a teoria e a prática. E hoje tenho 2 empresas consolidadas no mercado de São Luís, e trabalhando com eventos, mas eventos de diferentes formatos, um evento social, outra de eventos culturais, mas que eu consigo executar, consigo estabelecer, consigo viver disso, né, junto com a minha família, e tem sido incrível. Claro que, como a professora Luciana comentou em algum momento, sair do estado é uma experiência incrível, e eu e meu sócio, que é o meu esposo, nós já tivemos essa oportunidade de sair do estado para levar a nossa empresa, para levar o nosso negócio, e a gente viu o quanto é amplo, o quanto é vasto e o quanto a gente precisa de fato dessa coragem para empreender e persistir, né? No mercado existe muito espaço para o profissional de relações públicas, mas quando a gente empreende, a gente precisa o tempo todo inovar, o tempo todo entender o mercado, se adaptar ao mercado e trazer novidades. Não ficar naquilo de que o evento que acontecia quando eu comecei a fazer evento em 2015 é o evento que eu faço ainda em 2025, isso é completamente diferente. Então, se atualizar, conhecer o mercado, sair de São Luís, ver o que o Brasil e o mundo estão oferecendo para a nossa profissão. Tem sido uma experiência muito boa, produtiva. Sempre falo para os colegas que ainda estão no curso que dá para viver disso. É uma alegria viver e dizer que sou relações públicas, que vivo disso, que trabalho na área, que empreendo no mercado de eventos e que é maravilhoso. E é um mercado, assim, muito desafiador, né, para quem decide empreender, assim, nesse mundo dos eventos e também que está empreendendo, né, como você falou, metendo a cara nisso, É isso. arriscando, né. Qual é a principal orientação também que você deixa, assim, para quem está querendo empreender e ainda não sabe? Ter experiência. Ter experiência na maior quantidade de empresas possíveis. Então, não dá para dizer assim: "Ah, eu quero fazer uma coisa quando eu me formar". Antes de se formar, vai lá e faz, tem essa experiência, vive aquilo. Não, assim, existe de fato a importância da pesquisa, a importância do conteúdo, mas quando você vai para o mercado, quando você conhece, vivencia aquilo, você já vai tendo. Quando eu comecei na empresa de uma que era professora do curso, né, e que era coordenadora do cerimonial da universidade.
a Rafisa, e aí eu tive essa experiência com os eventos sociais e depois comecei, eu disse: "Eu gosto disso, eu consigo fazer isso", eu fui criando habilidade, né, naquele mercado, e aí depois já perto de formar eu disse: "Eu quero ter uma empresa disso". Junto com uma colega também oriunda do curso, criamos uma empresa e trabalhamos nessa área de cerimonial até a pandemia, foi quando a gente foi obrigada a parar. Então, a gente teve experiência, a gente foi para o mercado mesmo sem saber e errou, mas o tempo todo foi se aperfeiçoando e experienciando, eu acho que essa é uma palavra muito importante. Perfeito. Professora, ainda falando desse segmento, né, de trabalho, mercado de trabalho, em relação a concurso público, o profissional de RP ele tem muitas chances nesse segmento? Olha, é uma área que tem sempre vaga para concurso público. Nós temos casos de vários alunos, por exemplo, se você vai, na Câmara de Vereadores daqui de São Luís, nós temos acho que uns 5 alunos concursados lá, né. Eles passam com, assim, muita tranquilidade. Por exemplo, tem uma aluna nossa, Ana Carolina, que ela passou em 3 grandes concursos, concurso no Acre e agora ela está como analista de comunicação no Tribunal de Contas do Estado do Pará. Então, nós temos uma facilidade enorme para concurso por uma coisa muito simples. No Brasil, são poucos os cursos de relações públicas, e aí a demanda por esse profissional é muito grande no país, né? Então, abre concurso simultaneamente em vários lugares para esse profissional. E normalmente absorve muito bem, com muita tranquilidade, porque a gente não tem tantos cursos de relações públicas. Uma outra coisa também interessante é que, por exemplo, só agora tem 4 concursos federais para professor de relações públicas aberto nesse momento. O 5º estava aberto, mas está sobre júdice por conta de um outro curso. Mas, ao mesmo tempo, abrindo 5 concursos. Remuneração, sim. Só que para entrar numa universidade federal, nós já sabemos que as regras são: você tem que ter doutorado. Mas todo tempo tem, gente, é impressionante. Mas não é só a área de relações públicas, a audiovisual tem muito, acabei de olhar, a Ancine está com não sei quantos abertos só para audiovisual. Tem da imprensa, tem da área de imprensa que está aberto também. Tem uns 3 ou 4 concursos aí abertos para todo mundo da área de comunicação. E é o tempo inteiro, eu acompanho isso desde que eu comecei a lecionar relações públicas governamentais e eu acompanho os concursos. Mas não falta concurso para a área. A questão é que você tem que estar disposto a migrar para outra cidade, né, porque é o que mais tem no Brasil, Perfeito, aí tá? fica então essa importante dica, viu? Sim. Estamos chegando ao final dessa edição, mas eu gostaria agora de abrir um espaço para vocês deixarem aí uma palavra de incentivo para quem quer seguir nessa área. Qual é a principal dica que vocês deixam para quem está na dúvida, está querendo seguir relações públicas? Qual é a principal orientação e a principal dica que vocês deixam? Começo com o João. Se você está aí pensando em seguir pelo curso de Relações Públicas, eu recomendo que você faça, se tem interesse. É um curso que existe um universo inteiro de possibilidades de trabalho, de atuação, de estudo, de pesquisa, e que quem está de fora não consegue ter essa percepção das possibilidades que o curso proporciona. Muitas pessoas pensam que comunicação se resume à produção de conteúdo, a redes sociais, mas na verdade a comunicação e as relações públicas trabalham em tantas áreas que lidam com relacionamento, comunicação, que a gente não consegue observar sem vivenciar de fato o curso. Então, pode fazer o curso. Beatriz. Eu sempre falo que para as crianças que crescem querendo ser jornalistas, aparecer na televisão, apresentar jornal, às vezes crescem dizendo: "Ah, tu tem um jeito de jornalista, tu fala bem", às vezes a gente cresce pensando, eu fui assim, né, cresci querendo ser jornalista, e aí quando eu fiz o vestibular, alguém disse assim: "Tu tem um jeitinho de relações públicas". E aí eu mergulhei pesquisando sobre o curso. Então, antes de entrar, eu pesquisei bastante.
Achei que eu entrei sabendo o que fazia um profissional de relações públicas, mas quando eu cheguei aqui eu descobri um mercado imenso, um conhecimento na área da comunicação, na área da gestão, não só de gestão de eventos, mas gestão das organizações. Então, se você tem uma aptidão na área da comunicação para falar, para organizar, se você tem aquela pulguinha atrás da orelha querendo saber, querendo organizar as coisas, querendo planejar, então dá uma pesquisada sobre o curso, assiste esse programa todo e vivencia, vem para a universidade, vivencia o que a universidade oferece. Eu sempre falo isso, entrar no curso e vivenciar o que a universidade oferece, o ensino, a pesquisa e a extensão. Professora? Você que está em dúvida, que não conhece relações públicas, eu convido você a vir assistir uma aula com a gente. Vem assistir as nossas aulas, assistam as nossas aulas laboratoriais, que aí você vai ter uma noção do que é relações públicas. Ele trabalha com uma dimensão múltipla da comunicação. Por exemplo, comunicação externa, ele vai trabalhar com relacionamento com a mídia, ele trabalha também com assessoria de imprensa, principalmente nos Estados Unidos, né, que é o foco maior deles, né? Mas também trabalha com marketing digital, trabalha com uma coisa chamada Inbold PR, que é a produção de conteúdo específico para determinados segmentos. Trabalha com um processo de relacionamento que é caríssimo para as organizações, relacionamento com seu público interno, relacionamento com o consumidor, relacionamento com os parceiros. Agora, por exemplo, relações públicas e lobby é uma coisa que está surgindo com muita força e que já existe regulamentado nos Estados Unidos. A Vale agora acabou de contratar uma aluna recém-formada da gente justamente porque ela conhece o conteúdo de lobby. Então, a Vale está utilizando o conhecimento dessa menina para mediação com a parte governamental. Então, é muita coisa na relação entre o público interno e público externo da organização, não importa que tipo de organização exista, mas essa organização vai precisar do relacionamento com este público, tá? É isso, mas vem assistir uma aula com a gente, acho que é uma boa. Pronto, o convite está feito, viu? Quero agradecer a cada um de vocês pela presença, esse bate-papo. Eu tenho certeza que vai ajudar muitos jovens, muitos adultos que estão indecisos, que querem, claro, seguir nessa área. E para você que está vendo a gente e quer seguir nessa área, nós estamos aqui, ó, torcendo por você, viu? Muito sucesso, boa sorte. A gente fica por aqui, até a próxima.